Fala pessoal, estamos aqui começando a estreia Livre Pensamento, um programa junto com meus amigos Edu, Pedrão aqui no Furnews Connection. É um conceito novo. Vamos falar aqui sobre assuntos que muitas das vezes as pessoas não querem falar por medo de tabu, de criar inimizade, enfim, mas estou aqui, eu, na posição Rubens Camargo, cristão, protestante, Edu, Leitão, judeu, Pedrão, kardecista, espírita, e a gente está aqui, amizade. Aqui ninguém vai ofender ninguém, aqui ninguém quer ser melhor ou provar uma verdade para alguém. Não. Aqui a gente está para colocar fatos, conversar sobre assuntos que é de conhecimento de todos e que nós gostamos de falar. E hoje, um tema para estrear esse quadro, vamos falar sobre o Jesus homem. Hoje, Jesus homem. Se esse programa dar certo, se você gostar, já peço, curta, compartilhe. Vai ter a segunda edição, que aí sim vamos falar do Jesus Deus, da divindade, enfim, vamos ver isso. E para hoje, só para dar uma introdução aqui para os meus amigos, o Jesus, a Bíblia vai falar sobre o Filho do Homem. Mas o título Filho do Homem, muitas das vezes que ele foi usado no Novo Testamento, quem usou foi o próprio Cristo. No Novo Testamento, ele é usado por 82 vezes esse título, Filho do Homem. E todas as vezes que você vê esse título no Evangelho são os 4 livros primários do Novo Testamento, que é Mateus, Marcos, Lucas e João. Todas as vezes que você vê Filho do Homem no Novo Testamento, foi Jesus quem pronunciou esse termo. Pois bem, Jesus, o Filho do Homem, justamente por isso. O Filho do Homem remete ao quê? Ele é homem, ser humano. Então eu queria trazer essa ideia aqui de Jesus homem, e aí como que um judeu vê o homem Jesus, como que um espírita vê o homem Jesus. Esse é o propósito aqui do programa, como um protestante vê o homem Jesus. Eu quero começar com o Edu. Por favor, Beleza. Edu, fala sobre a sua fé e sobre como você vê Jesus homem. Bom, primeiro, boa noite a todo mundo, bem-vindos aqui ao Furnews, muita diversidade de pensamento que a gente vai trazer aqui para vocês, debates, entretenimento e a liberdade de pensar de forma individual e sem agredir o pensamento de ninguém, por mais diferente que seja do seu. Então vamos ver a minha visão de Jesus, Yeshua, como é o nome original em hebraico, enquanto judeu. A minha visão se baseia muito no relato de Flávio Josefo, ou Flávios Josefos, né, como eu aprendi, que foi um judeu, um historiador que relatou fatos, narrou os fatos que ele presenciou, e um desses fatos é a existência de Yeshua enquanto homem, enquanto pessoa que vivia naquela região chamada Filistia, Palestina, Judéia, chamem como queiram, porque inúmeros nomes já teve, a terra de Israel. Para mim, enquanto Ashkenazi, Eretz. Então, Flávio Josefo descreveu muito bem a passagem de Yeshua pela terra. Né? E mesmo sendo um judeu, como Flávio Josefo era, um hebreu, por assim dizer, ele não negou uma certa divindade naquela presença. Um carisma, colocando aqui em português simples, que aquela pessoa tinha para angariar fiéis, para colocar o seu discurso em prática e tudo aquilo que ele queria passar, e de certo modo uma boa luta contra a opressão do Império Romano naqueles dias. Então a minha visão se baseia pragmaticamente mais no relato de alguém que viu de fato o que aconteceu e que também tem o mesmo, coloquemos assim, a mesma origem que eu, assim como o próprio Yeshua, que também era um judeu, também era praticante e que não se distinguia em nada de outros judeus, era inclusive conhecido como rabino, que tem a origem da palavra professor, alguém que ensina. Quem tiver o privilégio de ir a Nazaré, onde ele cresceu, não onde ele nasceu, mas onde ele cresceu,
você vai ver a parte histórica, você vai ver uma igreja, sinagoga, escola, muito pequena, que era onde ele pregava. Está lá até hoje. É muito interessante. E você tem um monte que ele subia, adolescente, onde tem a Igreja do Jesus Adolescente. Eu acho esse nome fascinante. Chega a ser engraçado no bom sentido, né? Mas era para onde ele ia com pessoas que o seguiam para pregar. E nunca, até onde se tem conhecimento histórico, ele negou a sua fé judaica, os preceitos judaicos, ele usava o tefilim, ele rezava a Shema, ele era um judeu autêntico. O cristianismo, por assim dizer, surgiu no Concílio de Nicéia quase 400 anos depois, como nós o conhecemos. E se espalhou através de Santa Helena e do imperador Constantino, que é uma curiosidade até que poucas pessoas têm conhecimento, eles estão sepultados na Igreja do Santo Sepulcro, cujo sepulcro você tem de Santa Helena e do imperador Constantino. Ela era mãe de Constantino, porque Yeshua não teve um corpo a ser sepultado, segundo dizem, foi elevado aos céus. Então, a minha visão é essa, de um homem que de fato existiu, uma figura histórica, mas não uma figura messiânica. Pedrão, passo a palavra para você. Pedrão? Bom, o meu ponto é o seguinte, eu como espírita, trazendo esse olhar um pouco para a história, eu posso falar o seguinte, Jesus enquanto personalidade, no caráter de trazer influência para aquela sociedade, como o Edu disse, que realmente vivia o contexto de embate entre o surgimento do cristianismo ou a busca por liberdade, digamos assim, de professar a fé, de sobretudo, viver de acordo com uma forma mais ampla como indivíduo. Uma pessoa que pregava tudo aquilo que nós, no Ocidente, temos como base. A família, a moralidade, a ética. Uma pessoa que tinha, na sua simplicidade, talvez a sua característica base. Né? E como figura histórica, eu posso falar o seguinte, que Jesus foi um dos maiores líderes da humanidade, não só da humanidade atual, mas como da humanidade como nós a conhecemos. Né? Ele mudou a concepção que nós temos enquanto indivíduos, enquanto pessoas que, no caráter de nos humanizar, porque o relacionamento antes de Jesus, de indivíduo para indivíduo, era muito distanciado. Jesus foi a pessoa que trouxe para o Ocidente esse conceito mais próximo de amizade, de lealdade, essa visão, mas talvez tentando me exprimir aqui de forma mais simples, essa visão mais singela, porque nós, por mais diferenças que nós tenhamos aqui, por exemplo, no programa, nós temos as mesmas origens em relação aos princípios que nós acreditamos com base de vida. Então é isso que Jesus veio trazer para a humanidade. E como figura influente e que tem na simplicidade, na lealdade, eu não vou aqui debater nenhum princípio histórico, porque acho isso mais conceitual. Acho que Jesus, o que deve ser debatido, e o que eu aprendi na doutrina espírita, eu acho que de mais relevante foi viva um pedaço de Jesus na sua vida, que é você tentar ser cada vez mais intenso nas suas relações humanas. Jesus trouxe essa intensidade e essa verdade que está inserido em todo o contexto bíblico que a gente pode trazer. Hoje a gente tem uma sociedade que não acredita nos valores que nós professamos aqui,
e que nós, enquanto pessoas, indivíduos, pensamos algo diferente, tentamos refundar a sociedade ocidental. E Jesus foi, enquanto personalidade humana, carismática e de influência, ele defendia esses valores. Se a gente for pegar na internet, por exemplo, Jesus até hoje o termo mais procurado. Se não existe verdade que não gere impacto, não gere influência, se ela não tiver uma mensagem muito forte, muito sólida. E é isso que a gente vai discutir aqui. Tá? No aspecto sociológico, no aspecto indivíduo. É muito bom estar com vocês na estreia desse programa. Tamo junto, galera. Perfeito, tamo junto. Valeu, Pedrão. Então chegamos no consenso aqui. Jesus existiu. Sem dúvida. Beleza? Historicamente, de forma documentada, eu creio que sim. Eu não duvidaria de um historiador, por exemplo, como Flávio Joséfo. Não há como duvidar. Sim, respeitadíssimo. Flávio Joséfo se eu não me engano, História dos Hebreus. Sim, exatamente. E ele conta piamente seguindo o Velho Testamento, dando a versão histórica dele, baseado na arqueologia da época, mas ele conta do início. Sim, eu já dei uma breve olhada, recomendo. História dos Hebreus. Você quer saber ali, curiosidade sobre o próprio Cristo, Herodes, enfim. O que a Bíblia às vezes não relata, ele foi um historiador que viveu, né? Que presenciou tudo aquilo. Então é interessante. Então, primeiro consenso aqui: Jesus, homem, existiu. Jesus, homem, pisou na terra. Eu queria fazer só um adendo, se me permite, Rubens. Perfeito, manda ver. Tá. Existe uma diferença também no início dos tempos, vamos colocar dessa forma, entre os discípulos de Yeshua, Jesus, e o cristianismo que veio muito tempo depois. Porque cristão significa ungido em grego. Isso aí já é um conceito que foi criado a posteriori e que nada tem a ver com os princípios do homem Jesus do tempo em que ele viveu. Foi um princípio construído de... Aí sim, o cristianismo. Eu acho muito válido colocar esse ponto de vista histórico também, sem desdenhar da fé de ninguém. Não estou dizendo que não é ungido, não estou dizendo que não é Cristo. Não cabe a mim julgar. Eu estou apenas colocando um conceito histórico que os discípulos de Yeshua eram judeus, dissidentes, de certo modo, que fizeram uma seita judaica que seguia os seus preceitos. E muito tempo depois criou-se o conceito de cristianismo. Eu acho isso válido ressaltar de um ponto de vista histórico. Sim. Ótima ponderação. A respeito da minha visão sobre Cristo homem, eu não falei ainda muito a fundo. Primeiro, concluímos que Jesus de fato existiu como homem. Ele nasceu de mulher, estudou, cresceu. Temos aí evidências disso. Outro ponto, tentando separar aqui o Jesus divino. Isso vai ser outra discussão. A própria Bíblia revela que a humanidade de Jesus estava todo o tempo com ele. Quer ver um exemplo disso? Quando ele estava naquele jardim chamado Getsemane, ele faz uma oração para Deus e fala: se possível, passa de mim esse cálice. Sabe o que é isso? Ele estava com medo. Ele estava temendo. Ele sentiu agonia. Ali era totalmente Jesus homem, na minha visão. Porque um Deus não sente agonia. Um Deus não sente medo. Um Deus não vai temer homens. Mas não, ali ele fala: passa de mim. Eu não quero sofrer. Então, é uma evidência muito, muito forte do Jesus homem ali. Ele falou: olha, eu tô com medo. Ou o episódio no Monte das Oliveiras, que ele passou a noite em agonia após a crucificação, tendo a oportunidade de não ser crucificado, segundo está escrito, e ainda assim agonizou por uma noite inteira, não é? Exato. Isso mostra a humanidade, a dor física e mental, psicológica que alguém se submeteu.
Exato. Outro detalhe, ele suou o sangue. Isso é possível, tá, gente? Eu não vou lembrar o nome desse evento, mas quando um ser humano está num nível de estresse tão grande, O estresse máximo que alguém pode sofrer é suar sangue. exatamente, é um estresse, uma pressão imensa, que só homens podem passar. Então, é outra evidência. O Jesus homem sentiu dor, sentiu fome porque ele comia, né? Ele dormia, então ele tinha sono, ele se cansava. Então, é esse o Jesus que eu acredito que era o homem. Que passou por tudo que a gente passa aqui, sabe? Tipo, ele veio para nos entender? Tá, mas como que ele vai nos entender? Sendo homem. Não há como haver entendimento se eu estou distante. Eu tenho que viver o máximo possível aquele contexto. E Jesus, no ambiente comunitário, em todos os contextos que ele vivia, naquela sociedade ali que ele estava inserido, ele procurou partilhar e entender daquelas angústias ali daquele povo. Como que alguém que estava tão imerso na cultura, no jeito de viver de um povo, e entendia como ninguém aquilo, isso não seria possível se ele não fosse homem. E eu já vou um pouco além. Eu digo que foi uma figura que seguiu a mais pura ética judaica que há, que é seguir todos os mandamentos da forma que estão ditos, obedecendo-os, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus, por exemplo, obedecendo à lei dos homens, seguindo a ética, os valores e a moral, que era algo que naquele tempo, e até principalmente nos dias de hoje, a maioria das pessoas não segue a ética, e ele, de acordo com o que está descrito, era uma pessoa que integralmente seguia a ética. Exatamente. Cumpridor de lei, cumpridor dos deveres. Exemplo, muito bom. Então a gente está chegando no entendimento aqui. E ele existiu. Para o Pedro, acho que a impressão talvez mais evidente, o Pedro até me confirme isso na visão dele, seria o quê? A parte caridosa de Jesus, Pedro? Não. A parte social de Jesus? O que, para mim, fica claro que ele, além dessa parte que você está falando, que é também uma das evidências claras da mudança de paradigma que ele implementou na sociedade, é o seguinte. Jesus foi um pensador, porque a sociedade antes de Jesus não exercia a fraternidade. Não no sentido da caridade, mas no sentido de importar com as relações humanas. Isso foi o maior legado que Jesus traz no fortalecimento das relações humanas. Porque o indivíduo, por exemplo, não era nada. A mulher, por exemplo. Jesus trouxe para o Ocidente o resgate dos valores da mulher. Quando ele valoriza Maria Madalena, fala assim, que ela vai e não peques mais, mas que ninguém tinha direito de julgar ela, porque todos nós somos humanos. Então, nós temos que buscar as virtudes que os outros têm. E naquele tempo, sem fazer juízo de valor aqui, naquele tempo as relações eram muito distantes pessoa para pessoa, até entre os próprios amigos. Então, no sentido de senso moral, para mim, é o principal valor de Jesus. É o cara que trouxe, a pessoa que trouxe um novo implementar de uma moral para o Ocidente. Isso, para mim, a caridade é outro ponto, que é o sentido de viver para o outro, de contemplar um outro sentido do existir, né? Mas enquanto figura humana, eu fico com o primeiro. Sim. E, Edu, Jesus ele foi crucificado, foi
julgado antes, né? Foi preso, julgado, condenado. Beleza, ok. Para o judeu, Jesus foi um rebelde, foi um criminoso político, como que o judeu definiu assim a morte de Cristo se deu? Como é que existe esse entendimento? Olha, não poderia me aprofundar a respeito, porque de fato é um assunto que eu nunca tive exatamente um debate claro e profundo, né, no que de fato aconteceu, como foram dadas as circunstâncias. Eu vou aqui falar por mim. Sim. Pelo que eu vejo, bom, era a punição daquela época era a crucificação para qualquer um que fosse à margem da lei. Independentemente, até o crime mais simples tinha punição que hoje nós consideraríamos muito severa. E a punição mais severa, então, era a crucificação. Muitos nem morriam na crucificação, mas eram deixados lá crucificados, amarrados. A coisa de pregar na cruz foi algo que veio depois, não sei se é verdade ou se é lenda, ninguém sabe ao certo. Dizem que ele, no caso, foi pregado na cruz, mas os criminosos eram amarrados. E alguns morriam por distensão muscular. Os músculos iam cedendo e era assim que a pessoa morria se lá deixada. Outros ficavam por algum tempo, então isso depende. Mas voltando para a tua questão específica, eu penso que tenha sido condenado pela rebeldia aparente que demonstrou, segundo consta, em relação ao Estado vassalo romano, da Judéia, através de Herodes, por ter desrespeitado esta lei, foi condenado. Agora, quanto àquela história de que ele se disse ou disseram que era o rei dos judeus e por isso Herodes tomou aquilo como uma zombaria e, portanto, o condenou, não sei se é verdade, não sei até onde isso se estende como verdade, ou isso veio depois como paradigma da igreja, por exemplo, ou daqueles que fundaram a religião que se seguiu de forma subsequente. Não saberia te dizer. Então eu não tenho um conceito definido de o porquê da crucificação, qual foi o crime que ele cometeu. Se ele desafiou o império de alguma forma, isso por si só já seria considerado um crime naquela altura. Pode ter sido isso. Porque a morte por cruz, ela era direcionada para 2 tipos de crime: rebeldia e crime político. Exatamente. Os romanos direcionavam esse tipo de morte para quem era rebelde. Geralmente, quem cometia crime político já era um rebelde, né? Então, e assim, Jesus, quando ele foi preso, vamos entender rapidamente aqui. O sacerdote da época era o Caifás. E o Edu sabe muito bem, muito melhor do que eu, que o sacerdote ele tinha que ser do tronco de Arão. Tá muito bem explícito lá. Arão. E Caifás estava se aposentando. Quem estava no cargo de sacerdote na época era o genro de Caifás. Ou seja, esse camarada não era do tronco de Arão. Então, já vemos que já foi um julgamento errado. Segundo, Jesus foi levado à noite. O Sinédrio se reunia à noite para julgar? A lei não permite. Isso é outra quebra, né, da linha de processo legal. Estou falando um pouco de jurídico agora aqui. Os erros que foram cometidos ali nesse intervalo de Jesus. Ele foi julgado por um sacerdote que não podia ser sacerdote em um momento que era inadequado, às escondidas. Sim, esse é um ponto muito válido a ser trazido, não é? Ignorado, sim, por muitas vezes, não é um ponto trazido à tona a todo momento, mas extremamente válido justamente por isso. Exato. E estão relatados nos 3 evangelhos, não é o que estou inventando, tá lá. Não, e ainda assim é pouco comentado, se é comentado de todo. Sim. É uma breve análise do processo de julgamento de Jesus. Foi totalmente errado. Ele não teve direito de se defender. Quando viram que o crime imputado a ele, Roma, não ia acatar, por quê? Para os romanos, tanto faz o crime que estavam querendo julgar ele. Aí vem falando, não, ele quer ser rei em seu lugar. Opa, aí já tocou no... Então, é isso que eu acho que vale trazer à tona também. Porque Jesus, além de concluirmos que ele existiu, que ele teve uma importância fundamental em algumas culturas, né? E que
assim como acontece hoje com muitos, foi pego como talvez bode expiatório. Sim, sim, é uma hipótese, mas eu queria fazer uma ressalva aqui. Sim. O rei da Judéia, do estado vassalo romano da Judéia, não era judeu. Herodes não era judeu. Então, por muitos séculos, né, os judeus levam a estigmata de, vamos colocar assim, usar uma palavra bem emblemática aqui, a estigma de ter matado o seu Lorde Salvador, o Senhor Salvador, né, misturei até o inglês aqui, mas, pois é, Herodes não era judeu. Ele era sim o rei, escolhido por Roma, lá colocado, mas não era judeu de forma alguma, nem por ascendência remota. Isso é um ponto muito interessante a ser trazido. Exatamente. E ficou aquele jogo, sabe? Primeiro pegou Jesus, levou para Herodes. Opa, mas ele é belemita. Leva para Pilatos. Não, mas o crime aconteceu lá. Volta para Herodes. Ninguém queria julgar o homem. Ninguém queria condená-lo. Por quê? Primeiro, uma coisa aqui já fica evidente. Não tinha crime. Eu nunca vi na história uma corte romana negar julgamento. Sim, foi tudo muito manipulado, não foi uma corte romana plena, foi uma corte romana num estado muito afastado, numa província afastada, onde tudo valia. Uma terra de Marlboro, um julgamento muito fajuto, coloquemos assim no ponto de vista jurídico histórico da coisa, sim, e que levou àquela consequência. Muito provavelmente não foi a única pessoa a ser julgada desta forma e condenada da forma que foi. Certamente. Foi o mais prominente devido às suas ideias, aos seus seguidores, a tudo que se sucedeu. Porque a força maior veio após a condenação e após a crucificação. Exatamente. Tudo que deu origem ao cristianismo, como hoje nós conhecemos, não se deu naquele período de 33 anos. Sim. Se deu após o ocorrido, que as pessoas começaram a fazer justamente uma análise como nós fazemos agora. E se deram conta da injustiça que ocorreu, do que aquele homem pregou e o porquê dele ter sido condenado daquela forma. E aí deu origem ao cristianismo como nós conhecemos, com a base judaico-cristã que nós temos hoje. Exato. E era aí que eu queria chegar, falando sobre um pouco o julgamento, a gente entender a situação bizarra que foi aquilo lá. Ainda tem aquele ponto, a época do julgamento foi justamente na Páscoa, uma festa que para o judeu, o Edu pode falar melhor o que significa. Sim, não significa o êxodo, né, a nossa liberdade do Egito e a nossa caminhada para a terra de Canaã. Ou seja, celebra-se a liberdade, a libertação do nosso povo. Então, ter sido justamente naquela época foi muito emblemático, porque criou-se um novo conceito de Páscoa, séculos depois, diga-se de passagem, baseado justamente naquele evento que ocorreu no Pessar. Exato. E eu sei lá, isso é uma conjectura minha, Rubens. Eu acho que foi proposital essa época que eles escolheram para fazer o julgamento de Cristo. Porque pegaram um condenado lá chamado Barrabás, que os romanos julgavam, poxa, ninguém vai querer esse camarada na rua. Ninguém vai querer esse camarada na sociedade. Entre um lunático que diz que é Deus e um assassino, sei lá, um rebelde aqui que é perigoso, não vão escolher ele nunca. No fim, o que aconteceu? Existem as vertentes que dizem que foi por conta do fato dele ter desafiado o clero judaico daquela época, que eles sentiram-se ameaçados com as pregações dele, e também o fato da suposta heresia dele ter se colocado como filho de Deus, o que contradiz uma das principais leis judaicas, né? Adonai Echad, Deus é um. Então você não pode ser Deus e existir outro Deus, porque só existe um. Há essa vertente que diz isso. Mais uma vez, são tudo. Aqui estamos fazendo conjecturas, não estávamos presentes e os documentos não são claros. Porque existem apócrifos, existem documentos tidos como oficiais e nós não sabemos exatamente o que se passa. Então são conjecturas. Partindo dessa premissa, dessa conjectura, faria sentido uma condenação judaica, porém não tão severa. Eu acho que a severidade do que foi aplicado é justamente o que levou à reflexão que veio a posteriori, criando, séculos mais tarde, uma nova religião por si só. Porque até então, como eu coloquei anteriormente, não havia cristianismo, haviam os discípulos de Yeshua,
após a sua morte, durante o seu período de vida e após a sua partida, que era nada mais, nada menos que uma seita judaica que existe até hoje. Judeus por Jesus, judeus messiânicos, ainda existe. Sim. Nos dias de hoje. Mas se tornou uma religião no seu próprio direito, chamada de cristianismo, isso séculos depois, quando ele foi chamado de Cristo, do grego ungido. Exato. E as atitudes de Jesus deixaram os líderes judeus muito bravos, vamos dizer assim. O Edu acabou de dar um exemplo. Ele falou que ia derrubar o templo, reconstruir em 3 dias. Isso para eles foi o quê? Pô, tá falando que você vai derrubar aqui, reconstruir esse negócio? Ele falou, não, eu sou o templo. Sim, houve uma contradição muito grande em tudo aquilo que, todos os dogmas judaicos, né, da espera pelo Messias. Ele desafiou justamente tudo aquilo. Afrontou, Exato. Então ele colocando em... Eu posso falar aqui melhor, é o seguinte, que o papel de Jesus, pelo menos que o judeu tinha naquele contexto ali, era que o Jesus fosse um guerreiro. E não. Então, Jesus, vindo como veio, ele já desafiou aquela ordem vigente, aquela questão que você pontuou agora há pouco, que ele desafiou o clero. Isso, para nós, isso aí a gente, como espírita também, a gente estuda algo nesse sentido, não no sentido afirmativo, mas a gente chega a estudar alguns elementos que caminham nessa direção. Eu iria um pouco mais além. Ele não desafiou o clero no sentido de colocar-se como a verdade. Na visão clérica da época, ele vilipendiou as verdades cléricas. Foi isso que ele fez. Exatamente. Porque não eram dogmas para o clero, eram verdades. Então, se você é o Messias, de fato, um novo templo será erguido, a paz na terra será feita. Só o que foi tido como desafio para eles é o seguinte: como que essa pessoa que tem, digamos, um jeito peculiar de professar sua fé ou de conduzir sua própria vida, formando discípulos através de sua exemplo e liderança. Como que essa pessoa que sem sombra de dúvida, um líder judeu, né? O Edu pode falar melhor, mas ele, para os clérigos, era uma pessoa que, na visão deles, desafiava toda a ordem vigente. Porque, por exemplo, ele ameaçava o status quo e os dogmas. Sim. Esse foi o grande ponto da questão. Quanto a ser um revolucionário, eu não digo que tenha sido isso que atraiu fiéis a ele, por exemplo, mas sim a palavra de bondade, de fraternidade, de entendimento entre os povos. Até onde eu sei, ele não discriminava entre hebreus e gentios. Mas se me permite, claro, ponto, diga. É o seguinte, a revolução está justamente no ponto que eu falei inicialmente. Não, eu entendi o que você quis dizer, Pedrão, em termos de revolução, mas eu não creio que isso tenha sido o ponto de vista dos seguidores. A condução dele de vida era totalmente diversa nas relações humanas do que existia naquele contexto. Então, por si só, há uma revolução. Nesse ponto, acho que, para mim, como estudioso do doutrina espírita, esse foi o ponto mais crucial. Porque Jesus foi um cara que fortaleceu, um indivíduo que fortaleceu os valores do amor, da amizade, da lealdade, como eu havia dito. E esses valores de aproximação indivíduo com indivíduo, de humanização, não eram presentes naquela sociedade. E se esses valores fossem levados ao cabo, eles exerceriam cada vez mais influência a ponto de fazer com aquelas lideranças constituídas pudessem ser efetivamente contestadas pela população. Esse é o ponto que eu trago aqui. Acho que
para mim, quanto estudioso da doutrina espírita, pegando um gancho do que você falou, é muito nessa linha. É muito nessa linha. Ô, Edu, Jesus, para o judeu, é considerado um rabi? Sim e não. Para aqueles que o seguiam, ele era, porque rabino nada mais é do que professor, aquele que passa o conhecimento. Então, para aqueles que o seguiam, ele de fato era. De modo geral, não foi um rabino, por assim dizer. Entende? As vertentes, os que os seguiam, que acabaram sendo aqueles que disseminaram as suas ideias, os precursores, os primeiros, pode-se dizer, os primeiros, não diria os primeiros cristãos, os primeiros seguidores de Jesus. Os primeiros cristãos vieram muito mais tarde, em Roma, e, bom, enfim, já é outra história. Mas para aqueles que o seguiam e ouviam os seus ensinamentos, sim, ele era um rabino, porque ele era um professor. Para o judeu, de modo geral, não se tem essa visão de rabino Jesus, não é isso. Ele era apenas mais um judeu que vivia naquela região e tinha o seu ponto de vista, como cada um tem. Há a velha máxima que diz que se você tiver 3 judeus em uma sala, você tem 5 opiniões diferentes. Então ele era apenas mais um de nós. Beleza, ó, então, meio que partindo para o final já. Pedro, o que significa Jesus para você e sua doutrina? Em resumo. O que significa Jesus, em síntese, é o seguinte: Jesus é a expressão do amor na humanidade. O que a gente tem de mais belo na construção dos valores, né? Jesus foi o maior homem que passou por a humanidade, sem sombra de dúvida. Então, para nós, como espíritas, ele é fonte de inspiração justamente por ser fonte frequente de não só difusão daqueles valores que a gente acredita, mas de influência e também de constante, uma pessoa que constantemente ele vivia aquilo no seu íntimo, tudo aquilo que nós pregamos como base na humanidade. Então, Jesus é o amor, Jesus é plenitude, Jesus é sabedoria. Então, Perfeito. Edu, para você, Edu, na sua fé, o que há algum significado de Jesus? Sem dúvida alguma, e eu falo agora por mim, não falo em nome de fé, em nome de grupo algum, eu falo pela minha pessoa, é um precursor do maior pilar da civilização ocidental, que é a igreja. Por mais que eu tenha a minha fé judaica, que eu siga os preceitos, a igreja católica é o pilar central da civilização ocidental como nós a conhecemos hoje, que criou, espalhou o conhecimento, espalhou a ética, como nenhuma outra religião conseguiu fazer até então. Sem desrespeitar ninguém aqui, mas em termos de civilização ocidental, não tivesse sido pela Igreja Católica, nós ainda seríamos bárbaros. Então Jesus foi o precursor de tudo isso, foi a pedra fundamental que gerou este pilar. Então, falando agora de forma pessoal, ainda que todos nós possamos conviver com a nossa fé, com a nossa religião, por mais diferentes que seja uma da outra, ou por mais semelhante que possam ser, esta pessoa deu origem ao pilar da civilização ocidental como nós a conhecemos. Perfeito. E para mim, a minha visão, lógico, concordo com tudo que o Edu disse, figura que deu origem ao que deu o caminho para a evolução, vamos dizer assim, de uma sociedade mais justa, mais amorosa, mais enfim. Para mim, Rubens, Jesus, além de ser um senhor, é uma referência, não só pelo que nós discutimos aqui, da parte humana dele, como exemplos que o Pedro trouxe aqui de obras, de exemplos de humanidade. Mas agora falando por mim, Rubens, eu, sem a minha religião, sem nada disso, é um exemplo que eu carrego para minha vida e que eu amo, literalmente. Por isso eu quero dizer para você, se você gostou desse primeiro episódio, que a gente fala que Jesus, homem, quer que a gente fale do Jesus divino? Deus, milagres? Não sei. Se você comentar aqui e pedir para a gente falar mais, vocês vão falar, gente?
Bom, eu quero dizer que tem muita coisa dessa parte de Jesus no sentido espiritual, no sentido religioso, que nós podemos esclarecer, conversar aqui. Eu tenho inúmeras dúvidas, eu sou o que tem mais dúvidas aqui, além de qualquer um. Tem inúmeras coisas que eu queria perguntar ao Pedrão, por exemplo, como Jesus, regente, planetário, espiritual, que é um dos pontos do kardecismo também. Eu queria que o Pedrão falasse sobre isso, mas isso já é assunto para outro vídeo. Então deixa aqui embaixo se vocês querem ouvir sobre isso. Se vocês não falarem nada, a gente vai considerar como não. E não vai haver outro vídeo. Exato. E eu quero também ouvir a parte do Rubão, enquanto protestante, enquanto pessoa religiosa. Teremos convidados aqui católicos, teremos convidados de outras vertentes também. Mas isso vai depender de você que está assistindo, de deixar aqui embaixo se você quer que a gente faça outro vídeo ou não. E se você achou que esse vídeo não valeu a pena, não ficou legal, diga também, assim a gente parte para outra. O importante é trazer um conteúdo que seja legal para todo mundo. Exato. Comenta, curte, critique, a crítica espalha, é boa. Pega opinião, pergunta para o seu amigo, para os seus amigos de WhatsApp, no seu grupo de família, o que vocês acham disso aqui? Será que esses caras devem falar mais sobre isso ou devem se calar porque falaram besteira? Pergunta pra galera, deixa a gente saber. O importante é que a gente fique sabendo a opinião de quem está assistindo e com quem vocês compartilharam. O que vocês querem ver da próxima vez. Porque a gente quer falar mais do assunto, sim. A gente quer trazer mais conteúdo, mas quer trazer o conteúdo que vocês queiram ouvir. Exatamente. E aqui, ó, Fornews Connection. Vai lá, Pedrão. A gente trabalha para eles, a gente trabalha para o público. Então, esse feedback é fundamental com que seja feito. Espero que o feedback seja positivo. E essas ponderações, sugestões de tema, são fundamentais para que a gente possa alinhando o discurso, tirando numa próxima live, se caso for interesse. E, pessoal, não só sobre essa parte de Jesus, não. Nós podemos falar sobre diversas vidas de santos que são interessantíssimas. História em si, do período desde então até o presente momento. O assunto que vocês quiserem que a gente comente aqui, deixa a gente ficar sabendo que nós vamos estudar, caso a gente não tenha conhecimento, e vai trazer para vocês com precisão. Exatamente. Perfeito. É aqui, ó, Fornews Connection. Todo dia tem vídeo aí. Segunda-feira, cá entre nós, com a nossa querida Catita. Terça-feira temos esse novo conceito aqui, livre pensamento. Quarta-feira, temos aí o Edu, Hungria e viagem. Gente, eu já vi uns vídeos, olha, esperem aí. Vejam aqui a minha vizinhança, pessoal, a minha experiência pessoal. Não é dica de viagem, tá? Eu não vou mostrar aquele vídeo bonitinho para que vocês, venham, tudo é maravilhoso, não. Eu vou mostrar a minha experiência real, que pode ser muito boa ou nem sempre. Ruim. Descubra. Ou ruim. Eu não diria, é uma experiência, mas vejam e descubram. É a experiência real. Muito boa ou nem tanto, mas vocês vão julgar. Exato, é amanhã o vídeo do Edu, hein? É amanhã, não perca. E na quinta tem um vídeo comigo aqui, que eu vou falar a respeito de uma dica de algo para você fazer no fim de semana. Espera aí. E na sexta tem uma live, né, Edu? Né, Pedrão? Na sexta nós temos o Conexão, que é o formato onde o convidado não é entrevistado, mas ele é um membro da bancada, assim como todos nós, e vai comentar sobre assuntos correntes da mesma forma que cada um de nós, e o convidado é sempre uma pessoa bem conhecida, às vezes até muito famosa, mas no mínimo muito conhecida. Então, não perca a Conexão. Eu vou deixar a surpresa, vai ter que assistir para saber. Vai ser legal, gente. Pedrão, alguma coisa a dizer? Isso é tudo? Isso é tudo. Vamos que vamos. O projeto é novo e a galera não perde por esperar. Ele não perde por esperar. Exato. Edu, alguma coisa a acrescentar? Isso é tudo? Fiquem ligados, galera, porque só tem a melhorar, só tem coisa legal por vir ainda. Um abraço. Valeu, gente. Até a próxima.